Fala aí, sobrinhos e sobrinhas. Quem tá falando aqui agora é o Tio Geto. E depois de quase um mês, rapaz, eu tenho que manter uma frequência nesse canal. O cara quer viver só de shorts, né? Mas de shorts ninguém vive, né? Muito complicado isso aí, né? Mas galerinha, hoje o Tio Geto aqui vai fazer aqui o review do capítulo 257 de Jujutsu Kaisen, onde aconteceu coisas muito importantíssimas pra obra e também para a explicação de contextos gerais, sobre também a relação entre Yuji Tadori e o Rei das Maldições Ryomi Sukuna, e logicamente Kenjaku. Então bora pra review e pra explicação. O capítulo 257 de Jujutsu Kaisen, intitulado A Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, Uraumi e Sukuna, um pouco antes da batalha contra o Gatão dos Olhos Azuis, estão conversando sobre algo muito peculiar. Então Uraumi pergunta para Sukuna quem é Yuji Tadori afinal, e Sukuna responde: é o filho de Kenjaku, mas não sabe dizer de qual corpo Kenjaku estava quando concebeu Yuji Tadori. Mas de uma coisa ele tem praticamente certeza, é que provavelmente o parceiro de Kenjaku teria sua outra metade reencarnada, sendo assim, possuía a mesma alma. E se vocês estão meio confusos nesse exato momento, se vocês pegarem para prestar atenção e usar a Maki e a Mai como exemplo especificamente de Jujutsu Kaisen, aos olhos da energia amaldiçoada e aos olhos do mundo e do universo Jujutsu, a energia amaldiçoada reconhece gêmeos como uma pessoa só. Então se vocês puderem lembrar como a Maki, sua resção celestial por completo e zerar sua energia amaldiçoada, foi graças a Mai morrer no processo. Mas, sem delongas e continuando a explicação, Sukuna ainda explica que sua outra metade, quando a Uraumi questiona sobre isso, ele rejeitou o destino de nascer tendo um gêmeo. E sua mãe estava morrendo de fome, então antes que ele fosse morto também, ele devorou a sua outra metade dentro do ventre dela. E isso também já responde muitas coisas sobre também o canibalismo de Ryomi Sukuna. E lembrando ao fato de Maki e a Mai terem nascido gêmeas e uma a outra nerfar o potencial latente de uma outra, somente uma morrendo para a outra poder ter seu poder total, Ryomi Sukuna, sem querer, deve ter feito a mesma coisa com Maki e Mai, com tudo que a gente pode ver atualmente. Mas Sukuna, possivelmente ao devorar o seu irmão no ventre de sua mãe, já nasceu como um todo poderoso. Assim na era Heian, ele se tornou o Rei das Maldições, o feiticeiro mais poderoso de toda a história de Jujutsu. Então Sukuna explica que Yuji Tadori nasceu como um jogador da migração à extinção e teve meu dedo, objeto amaldiçoado, selado nele. Ele supõe que isso era um passo necessário para fortalecê-lo como receptáculo. Uraumi compreende tudo, então ela pergunta a Sukuna se isso não significa que Yuji Tadori possui um potencial oculto para se equiparar ao Sukuna-sama. E só fazer uma adenda aqui, galerinha. Durante essa conversa que Uraumi tem com Sukuna, vocês veem que eles têm uma boa intimidade entre si. Ela diz que quando Yuji Tadori está enfrentando o Sukuna, lá no capítulo 213, 214 e 215, ela sentiu a mesma energia de Ryomi Sukuna colidindo com Ryomi Sukuna. É como se fosse dois Sukunas se enfrentando ao mesmo tempo. Num contexto geral, e explicando mais uma vez aqui, só pra deixar tudo bem explicadinho aqui nesse vídeo aqui, levando em consideração que Maki e Mai, aos olhos da energia amaldiçoada e aos olhos do mundo Jujutsu, especificamente o mundo Jujutsu, não confundo com outras obras. Bom, tem outras obras que também vê isso do mesmo modo geral, mas especificamente a energia amaldiçoada, o mundo Jujutsu, vê Maki e Mai como a mesma pessoa. Vendo também isso, Ryomi Sukuna e seu irmão gêmeo, aos olhos da energia amaldiçoada e mundo Jujutsu, eles também são a mesma pessoa. Sendo assim, a outra metade reencarnada que possuía a alma de seu irmão gêmeo e que era companheiro de Kenjaku no corpo de Kaori Tadori, era o próprio Jin Tadori, o pai do nosso protagonista. Ou seja, Yuji Tadori não é só um descendente nato de Sukuna. Levando em consideração que Sukuna e Jin, que é a reencarnação de seu irmão, possuem a mesma alma aos olhos da energia amaldiçoada, Jin e Sukuna eram a mesma pessoa, assim que no passado Sukuna e seu irmão devorado eram a mesma pessoa, e levando isso como ponto de consideração, Yuji, que é filho de Jin e possuía a alma, a reencarnação de tudo de Sukuna, e eles tinham a mesma alma aos olhos da energia amaldiçoada e o mundo Jujutsu, podemos dizer que no nosso contexto e a nossa visão humana, fora do cômico, fora do verso de Jujutsu, poderíamos dizer facilmente que Yuji Tadori é sobrinho do Rei das Maldições, mas, entretanto, em modo geral, não, pois aos olhos da energia amaldiçoada de Jujutsu Kaisen, Yuji Tadori, ele na verdade é filho de Ryomi Sukuna. Rapaz, amigos, tá aí uma coisa que pega nós despercebido, uma coisa que, putz, é muito complicado ter que explicar isso aqui, porque, cara, Jujutsu Kaisen é um anime muito complexo, é uma obra muito complexa, é um negócio que entra na sua cabeça e deixa você muito bugado, cara. Mas enfim, voltando à continuação do review do capítulo,
capítulo, temos a imagem de Yuji Itadori e o seu papai, e o Hyomi Sukuna, Rei das Maldições, se encarando e se preparando para um duelo. Então Sukuna faz o primeiro movimento, mas Yuji se defende e bloqueia o ataque de Sukuna, lançando um lampejo negro, ou melhor, um raio negro bem no estômago de Sukuna. Então Sukuna tenta mais uma investida, mas Yuji Itadori se defende, dando um soco em sua mão e lançando mais uma vez um raio negro, somando com esse 3. Porque, pois, no capítulo passado, o capítulo se encerra com Yuji dando seu primeiro raio negro na batalha inteira e despertando com esse o segundo e agora o terceiro. Yuji Itadori e Hyomi Sukuna voltam a se encarar e Yuji e Sukuna que estão pulando. Yuji bota sua mão em uma pilastra e neste momento o narrador explica: as duas técnicas amaldiçoadas que habitam em Itadori e Yuji, a técnica de manipulação de sangue, obtida por meio de fetos amaldiçoados, Kuzozo, do número 4 ao 9, e aquela que foi trazida à tona devido ao seu despertar após o seu primeiro raio negro, o santuário que foi gravado nele por seu corpo reencarnado de Hyomi Sukuna. Então é mostrado Yuji Itadori cortando uma pilastra usando a sua nova, praticamente nova, é nova mesmo, não podemos dizer que não é, não. Então Yuji Itadori mostrando a sua nova técnica inata, cortando a pilastra e lançando em Hyomi Sukuna, aonde o próprio também corta a pilastra. E só dando uma paradinha aqui para dar uma explicação aqui em modo ao todo, não vamos dizer e já afirmar que essa técnica inata, santuário, já estava gravada em Yuji desde seu nascimento. Não. Mesmo que ambos tenham a sua descendência e Yuji Itadori, aos olhos do mundo de Jujutsu, é visto através da energia amaldiçoada, sendo filho de Hyomi Sukuna, essa técnica ele só conseguiu herdar e obter graças ao tempo e os dedos que Yuji Itadori foi consumindo ao decorrer da obra, desde o início até o arco de Shibuya e o jogo do abate. Esse é o primeiro deslumbre de uma das possíveis e várias técnicas como desmantelar e o fuga. Porque se a gente for prestar atenção da forma que Yuji usou essa técnica, em comparação com Cleaver é a mesma coisa, mas não tem como comparar essa técnica com Cleaver, pois Yuji deve estar de 0 a 100%. Essa técnica santuário do Yuji, em comparação ao Cleaver, de 0 a 100%, santuário deve ser entre 15 a 30%. Então Yuji agarra a perna de Sukuna e tenta cortar, mas Sukuna contra-ataca cortando o rosto de Yuji usando o Cleaver. E Yuji o responde lançando o seu quarto raio negro. Então Sukuna exclama: mesmo sendo a mesma técnica, existem diferenças dependendo da era e do feiticeiro que a utiliza. A emissão é baixa, já que Yuji acabou de aprender. O mais problemático agora é seu sentido aguçado nos golpes. Então é mostrado pra nós um flashback de Ino conversando com Satoru Gojo. Então Gojo pergunta a Ino se ele realmente quer usar a arma amaldiçoada que o Nanami deixou após a sua morte no desastre de Shibuya. Gojo não se importa e fala pra Ino poder fazer o que quiser com ela. Então Ino se assusta e pergunta a Gojo, já que eles são amigos de longa data, Gojo e Nanami, se Gojo realmente iria entregar essa arma a ele. E Gojo responde falando a real: você era que o Nanami mais confiava a essa arma. Então é mostrado Ino fazendo um encantamento número 4 e ele invoca o seu Shikigami dragão, que é lançado em cheio em Sukuna. Ino tenta a investida, mas Sukuna se defende. Então Yuji já se preparando e Sukuna nota sua presença em suas costas. Sukuna se defende do quinto raio negro. Então Sukuna fica um pouco com raiva e xinga Yuji de desgraçado, que desde antes ele está soltando vários raios negros como se não fosse nada demais. E ele se questiona se Yuji está realmente tentando se equiparar com o Hyomi Sukuna em pé de igualdade. Então voltamos para o duelo de Sukuna cortando todo o chão do ambiente de batalha e Yuji está caindo e se defende de um soco de Sukuna. E Yuji logo em seguida contra-golpeia em cheio a barriga de Sukuna com um soco direito. Então Sukuna começa a ficar ainda um pouco mais nervoso e exclama: ele também não se intimida com a minha habilidade de misturar golpes de impacto e golpes cortantes. Então novamente, temos uma imagem muito bacana desde a primeira vez que ele usou seu raio negro e também quando usou o raio negro em Mahito e quando começou esta luta, fora também Hyomi Sukuna ter usado também o seu primeiro raio negro em Maki, Yuji lança o seu sexto raio negro em Hyomi Sukuna. Sukuna agarra o rosto de Yuji e usa o Cleaver, cortando o lado direito do seu rosto, mas Yuji, não intimidado e não está preparado para desistir nesse exato momento, lança o sétimo raio negro em cheio na cara de Sukuna. Sukuna, mais uma vez, no ápice de sua ira e no ápice de sua raiva, grita com Yuji chamando de pirralho, mas logo em seguida é acertado pela arma amaldiçoada de Keto Nanami, que Ino o jogou em cheio nele. Então Ino diz suas últimas palavrinhas de guerra, que alguém feito como ele, até que mandou muito bem auxiliando Yuji como seu suporte nessa batalha contra Sukuna. Então ele fala pra Yuji arrebentar o Rei das Maldições. E Yuji, já se preparando nas costas de Sukuna, acerta o seu oitavo raio negro e termina o capítulo.
amigos, na moral, muita coisinha aconteceu, muita coisinha rolou, e eu realmente estou perplexo, surpreso com tudo que tá acontecendo até agora. Cara, Yuji praticamente filho de Hyomi Sukuna, um potencial desgramado em comparação a tudo que vimos aqui, pois se levarmos em consideração o que o Gojo disse quando Yuji estava com Hyomi Sukuna em seu corpo, ele disse que ao decorrer do tempo, as técnicas inatas e habilidades principais de Sukuna ficarão gravadas no corpo de Yuji e logo será como um objeto amaldiçoado. E não só isso, agora que temos a confirmação oficial do próprio capítulo da conversa entre Sukuna e Uraume, e também se voltarmos à explicação do exemplo da energia amaldiçoada reconhecer Maki e Mai como iguais, ou melhor, como a mesma pessoa, um mesmo ser, um mesmo corpo, com a mesma alma. Levando em consideração essa explicação também para Sukuna e seu irmão gêmeo, Jin Itadori e Yuji Itadori, cara, Yuji Itadori tem toda a sua herança e histórico familiar, não somente com Hyomi Sukuna, mas também era filho do próprio Kenjaku que estava no corpo da mãe de Yuji, Kaori Itadori, que era uma feiticeira poderosíssima e tinha sua técnica inata antigravitacional. Mas é isso, galerinha. E aí, o que vocês acharam dessa review? Vocês gostaram? Deixe nos comentários suas opiniões e lance suas perguntas e questionamentos para o novo quadro do canal, que é respondendo suas perguntas e questões sobre a obra de Jujutsu Kaisen, e não somente ela, pode falar outras obras também, que eu irei atrás, pesquisar a fundo e irei responder todos que eu conseguir também, né, e ter tempo de responder. Valeu, até o próximo vídeo, galerinha, meus sobrinhos e sobrinhas lindos, um beijo, abraço do titio Geto e falou!